Olá, meus amigos, estamos aqui então para mais um vídeo, para mais umas sugestões da Loteca 1011, Loteca de Mestre, né? Então vamos lá, direto para as sugestões aí. São Paulo e Flamengo, tá? Inicialmente eu fico com o Flamengo, mas é importante o jogo de hoje do São Paulo, né? Por que que é importante? No São Paulo pode ter o fator pessoal. O que que seria esse fator pessoal? Seria o seguinte: o São Paulo, embora numa condição normal, totalmente normal, perdeu para o Atlético Paranaense, né? Hoje tem o jogo contra o Ceará, né? Pela Copa Sul-Americana. E dependendo do resultado, e esse resultado do Flamengo coloca em risco, né, a estabilidade do Rogério. O Rogério sabe disso, né? Pode se criar um climão aí, né? E as coisas no futebol são dinâmicas, né? Pode mudar tudo, né? Então vejam, se o São Paulo hoje, por exemplo, ganha com uma folga de 2, 3 gols, né? E vai para Fortaleza com uma folga na tabela, em que pese ter 2 suspensões aí no São Paulo, o Rogério deve ir com força máxima para esse jogo. E é histórico, né? O Flamengo não se dá muito bem com o São Paulo, não, né? O Flamengo já levou uns revertrés do São Paulo aí terrível. E cá para nós, elenco São Paulo tem. Não tem um elenco estrutural, não vou falar em qualidade de jogador, não. De estrutura, igual tem Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, né? E até o Atlético Paranaense está com um bom elenco. Ele não é para jogar assim 3 competições, né? Então veja que interessante, o pessoal fala, a Copa do Brasil está muito distante. Não está distante, esse jogo tem uma interferência da Copa do Brasil, né? Mas, mestre, Copa do Brasil é lá no dia 18 de agosto, nós estamos no dia 4. O que que tem a ver o jogo lá da Copa do Brasil com esse jogo aqui? Veja bem, é simples. O São Paulo, pela classificação, está difícil ele alcançar a Libertadores. Ele teria que alcançar a Libertadores via as Copas, ou Copa Sul-Americana ou Copa do Brasil, né? Que é o objetivo principal do São Paulo. Então veja, ele vai jogar hoje contra o Ceará, pela Copa Sul-Americana. Aí joga contra o Flamengo. O Flamengo que ganhou de 2-0 do Corinthians no Itaquerão, né? E vai jogar com uma folga o jogo de volta no Maracanã. Ou seja, o Flamengo pode vir com força máxima para esse jogo e deixar alguns jogadores no banco para entrar no segundo tempo contra o Corinthians, né? Então o Flamengo quase que com certeza vem com força máxima para esse jogo. Aí o São Paulo sai do jogo do Flamengo, vai enfrentar o Ceará, lá em Fortaleza, né? Aí acabou o jogo de Fortaleza, ele já tem um compromisso do Brasileirão no domingo, veja. Aí, nisso daí, nós já estamos lá no dia 13 e 14. Acabou o jogo do Brasileirão, ele já tem o compromisso, né, do jogo de volta com o América pela Copa do Brasil lá em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte, vocês sabem que o trem lá é feio, lá na Independência, né? Até o Trump andou falando aí, América em primeiro lugar, né? Então não vai ser brincadeira, não. Foi um placar magrinho que o São Paulo ganhou lá do América, né? E o América tá voando, gente. Olha, coelho não voa, não, mas esse coelho tá voando, né? Então veja, o São Paulo vai ter
Ceará hoje, Flamengo domingo, quarta-feira Ceará em Fortaleza, depois Campeonato Brasileiro no domingo e, se eu não me engano, na quarta-feira Copa do Brasil. São 5 jogos seguidos, de sequência. Para o Flamengo, esse jogo é prioridade. Para o São Paulo, esse jogo não é prioridade. A prioridade seriam as Copas. Porém, tem o fator pessoal, que seria a questão do Rogério Ceni. O posto dele pode ficar ameaçado. Aí sim tem o interesse do Rogério e o interesse do Flamengo. É claro que nenhum jogo o São Paulo vai falar não tem interesse, vou perder. Não é isso que eu estou falando. Mas a prioridade do São Paulo para chegar na Libertadores são as Copas. Tá? Então tem a questão aí do Rogério que a gente tem que ver. Mas inicialmente eu acredito que o Flamengo aí seja o bicho papão. Bom, Botafogo e Ceará não tem nem o que falar, né? A mesmo caso é o Ceará aí, ó. Vai jogar hoje um jogo difícil com o São Paulo, domingo contra o Botafogo, dependendo do resultado de hoje. Tem quarta-feira a Copa Sul-Americana, que é prioridade para o Ceará, né? E aí domingo novamente jogo do Brasileiro, ok? Então aqui, é claro que eu acredito na estrela solitária, né? Lá em Marechal Hermes, vamos ver. Juventude e Coelho. Não tem juventude que segura um coelho voador, gente. O que o Mancini fez com esse time é brincadeira, hein? Mancini, você exagerou. Você exagerou, pelo amor de Deus. O América tá jogando o fino da bola. Meus parabéns aí, Mancini. Essa juventude não vai segurar um coelho voador, não. Né? Aqui eu sou coelho mesmo. Bahia e Ceará e CSA. Bom, pessoal, eu já tinha falado, o estoque de empate do CSA já foi, né? Aí é o or ou win, né? Ou vitória ou muro, né? Como se diz na Fórmula 1, né? Então, eu acho que o Bahia é mais qualificado, mas o desespero do CSA coloca um alerta aí nesse jogo, tá? Se der CSA, particularmente, eu não teria nenhuma surpresa, não. Porque o CSA é um time que tem camisa, né? É uma grande rivalidade lá no Nordeste, né? E essa rivalidade pode pôr por água abaixo a qualificação técnica, né? A camisa, a vontade, veio de uma derrota aí dentro de casa, tem que recuperar os pontos. Sei não, né? Aí é Bahia, mas com um pé atrás, viu, gente? O empate eu acredito aqui que está fora de cogitação, ok? Ipiranga e Manaus. O Ipiranga não quer ganhar, o Manaus não quer perder. É jogo de compadre isso daqui, gente. O que acontece com essa anarquia aqui, ó? Veja que coisa mais anárquica do mundo, né? Eu já expliquei para vocês, mas é sempre bom ir repetindo, né? Tanto vai o cântaro à bica que um dia fica, né? Muita gente pode não ter escutado ainda. Então veja, na Série C, o mais importante não é o acesso à Série B. O principal objetivo é se manter na Série C. Por que isso? Porque se cai para a Série D, a Série D é o que eu falei há pouco, or ou win, né? Ou você sobe para a Série C, ou você cai para a Série E, né? Que não existe, né? Então, ou você sobe ou você está fora. A Série D é completa, é complicada, né? Então, veja, eles estão com 22 pontos. A zona de classificação está com 26, são 4 pontos. Se fosse só 3 pontos, seria diferente, mas 4 pontos tem 6 pontos em disputa. E ao mesmo tempo que eles estão 4 pontos
para subir, o que seria muito difícil, são vários times lá na frente, né? Inclusive agora o Remo e Aparecidense, né? Um dos dois vai subir, né? E depois tem o Chulé subindo. É muito complicado eles chegarem para a classificação. E eles sabem disso. E os mesmos 4 pontos que separam eles dos 8 classificados são os mesmos 4 pontos que separam eles lá do rebaixamento, tá? Então veja, o Ipiranga depois desse jogo pega o Ferroviário, que pode já estar rebaixado. Esse jogo Ferroviário e Ipiranga na 19ª rodada, o Ipiranga já pode jogar com o Ferroviário rebaixado, e grande chance disso acontecer, grande chance, né? E se livraria do rebaixamento tranquilamente. A mesma coisa é o Manaus, de maneira totalmente diferente, mas exatamente igual, tá? O Manaus pega o Mirassol, que não está rebaixado, mas está classificado. E o Mirassol não vai pôr em risco ali nem os atletas, né, machucar, ficar fora do octagonal, né? Então é que eles chamam hoje de quartas de final, né? Eu gosto de falar um termo mais exótico, né? Octagonal, né? Que nós usávamos muito quando não era ponto corrido. Então eu acredito que o empate aí satisfaz gregos e troianos, ok? Se quiserem um duplo, seria mais para o Ipiranga, por causa de frio, distância, a complicação de chegar lá em Erechim, né? Não tem voo direto, é ônibus, os atletas já chegam totalmente desconfortável, né? Mas mesmo assim, os atletas querem se manter na Série C. É claro que se houver um lance isolado lá, der para ganhar e depois brigar para a classificação, eles vão fazer. Mas eu acredito que o empate é o resultado mais provável. Atlético Goiano e Bragantino. É WO, gente, é WO, né? É Braga aí na cabeça, né? O Atlético vai dar WO nesse jogo, mas vai estar presente em campo. Por quê? O Atlético ganhou do Nacional com Soares e tudo lá, e ganhou lá em Montevidéu. Rapaz, é um time de mestre. É, time de mestre esse Dragão, rapaz. Aí ele tem ainda a Copa do Brasil, que ele meteu 2 no Coringão e vai lá em São Paulo segurar o Coringão para passar pela Copa do Brasil. Quando você fala passar para a Copa do Brasil, é grana que bobo não conta, né? Então, a prioridade do Atlético, eu tenho certeza absoluta, é Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. A Copa do Brasil é grana, a Copa Sul-Americana é para dar uma projeção internacional, que é muito mais grana. Por quê? Os atletas começam a ter um valor diferenciado, começam a aparecer no cenário internacional, se ouve falar em Dragão nos 4 cantos do mundo, começa a ter interesse em alguns atletas, escolinha de base, ou seja, muda tudo, né? E se eu aqui no interior sei disso, imagina a diretoria do Atlético, né? Então, mesmo com o risco aí de estar na zona de rebaixamento, tudo, eu acredito no WO nesse jogo aí, vai dar Bragantino. Avaí e Corinthians, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Né? Sabe aquele marido traído, né? Que o amante viajou para o exterior e ele não tem como pegar o amante, e ele sai, o primeiro que ele vê na rua ele já arrebenta para extravasar a raiva. É mais ou menos isso o Corinthians. Perde para o Atlético, perde para o Flamengo, perde o rumo de casa, sabe? Se apresenta no Morumbi achando que é o de Itaquerão, tá totalmente desorientado, tá doido esse Corinthians, né? E aí aparece um Avaí na frente, meu Deus do céu, meu Deus do céu.
O Corinthians vai pôr até o presidente lá na área, vai chamar a mulher de jogador, vai entrar com tudo e aí não sei se o Avaí vai segurar essa avalanche não, tá? Então aí é Corinthians mesmo, que agora restou o brasileiro pro Corinthians, né? Porque devolveu os dois lá pro Flamengo e segurar um Dragão que ganha de Nacional com Suárez e tudo, o Corinthians já começou a achar essa anarquia meio complicada, né? Então restou o Avaí. E nada de Avaí 5.0, não, é Avaí 1.0, né? Então acredito que o Corinthians vai ratificar essa questão. O Cruzeiro, depois que passou pro Real, o Cruzeiro andou cambaleando aí, né? Que saudade daquele cruzeiro, né? Que você chegava, quantos cruzeiros que custa essa anarquia? Tanto, né? E saudade do cruzeiro também, aquele cruzeiro do Joãozinho, né? Que eu me lembro do jogo antológico, Cruzeiro e Internacional, 5-4, Cruzeiro campeão brasileiro, Cruzeiro, o maior vencedor das Copas do Brasil. E ficar falando de Cruzeiro aqui, eu gasto o vídeo todinho, né? E o Cruzeiro parece que está voltando, né? Mesmo com a valorização do real, o Cruzeiro está voltando aí, ó. O real está voando, né? E o Cruzeiro falou, não, que anarquia é essa? Então vamos valorizar o Cruzeiro também, né? E o time lá de Tombos, que está surpreendendo o Brasil, né? Eu acredito que para segurar esse Cruzeiro vai ser difícil, mas não impossível. Porque o Tombense tá danado, viu, rapaz? Mas eu aqui sou Cruzeiro. Novo Horizontino e Londrina. A vontade desses dois times de ganhar vai ser tão grande que vai dar empate, né? Novo Horizontino vai atacar que nem doido, o Londrina vai se defender e atacar que nem doido. Um faz gol de cá, o outro empata de lá, né? E é um jogo que provavelmente termina em empate. Fluminense e Cuiabá. O Fluminense já quase fuzilou o Santos lá na Vila Belmiro. Imagina o Cuiabá no Maracanã. Meu Deus do céu. Esse Fluminense tá danado, rapaz, né? Então é claro que aqui a gente vai Fluminense. Ó, eu me empolguei tanto com a anarquia que eu esqueci aqui. Então vamos lá, ó. É Flamengo, Estrela Solitária, Coelhão, Bahia, empate, Braga, Corinthians, Cruzeiro, empate, Flusão. Aqui é Verdão contra Verdim, né? Rapaz, Palmeiras e Goiás. Mas o Palmeiras tem Libertadores. Não, Palmeiras, o Palmeiras tem é que ganhar do Goiás. Não tem Libertadores, nada. O Palmeiras quer o título do brasileiro e tem elenco para segurar brasileiro, Libertadores e outras anarquias que aparecem, né? Então aqui nós vamos de Verdão mesmo. Remo e Aparecidense, meu Deus do céu, gente. Isso daqui é assustador. Rapaz, isso daqui é o Halloween do 1011. Veja, o Remo tem 25 pontos. 20 pontos ele fez em casa. Só fez 5 pontos fora. Em casa, fora de casa, ele fez 4 gols e levou 11. E dentro de casa ele levou só 9 gols. É time de mestre, rapaz. É time caseiro mesmo. Aqueles que a mulher não deixa sair de jeito nenhum. Você não vai jogar futebol, você vai ficar em casa, você não vai fazer isso, você não vai pescar, você vai ficar em casa. E aquele que não sai de casa mesmo. Esse é caseiro. E a Aparecidense já é o contrário, né? Ela, dos 25 pontos delas, 14 ela fez fora de casa, né?
É aquele marido que chega com cachaça em casa, não quer nem saber, é a Aparecidense, né? Então, a Aparecidense levou 7 gols e fez 12, né? Mas eu acredito aqui, né, no Remo, porque veja, Remo e Aparecidense, eu esqueci de pegar aqui, que a Aparecidense joga, lembrei, com o Botafogo da Paraíba, em casa. Ela pode jogar já com o Botafogo classificado, né? E o Remo joga contra o Chulé, lá em Ribeirão Preto. Então o Remo está sabendo ganhar ou ganhar. Se o Remo empatar, o Remo está fora. E é um confronto direto. Se ele ganhar, ele elimina a Aparecidense. Aí ele vai tranquilo lá para Ribeirão Preto. Agora, se ele perder, é confronto direto pela classificação lá em Ribeirão Preto e nós vimos que ele não tem poder de fogo fora de casa. Então aqui, pessoal, eu vou de Remo na vontade, que é o gigante também, né? A meu ver aqui, Remo e Paysandu são os dois gigantes da Série C, ok? Pessoal, vamos lá, Fortaleza Internacional, pelo amor de Deus. É um jogo danado, rapaz. O Fortaleza perdeu em casa na Copa do Brasil. O Internacional vai jogar agora contra o Melgar, né? Pela Sul-Americana. O Fortaleza só vai jogar no dia 18 na Copa do Brasil, né? Que já foi eliminado de todos, né? Aqui eu acho até que o Fortaleza vai com muita vontade, né? Mas eu acredito que o Inter está numa fase que dá tudo certo. Ganhar de 3 do Atlético Mineiro é coisa de mestre, não é de falso mestre não, né? Então aqui eu acredito no empate, tá? E Atlético Mineiro e Atlético Paranaense estão preocupados com Copa do Brasil, Libertadores, né? É aquele jogo assim, são duas potências, o Filipão ali no Atlético Paranaense, o Atlético Mineiro que vem levando uns revertrés aí meio danado, né? É jogo de calmaria para descansar, né? Então eu acredito também no empate aqui, ok? É isso aí, meus amigos, eu vou deixar para fazer o bolão, talvez amanhã, né? Que eu quero achar alguns secos aqui, e tá dando para achar alguns secos legal, né? Tipo aqui o Ipiranga e o Manaus, né? Talvez o Bahia, né? Talvez o Flamengo, Botafogo é um dos secos, o Bragantino, ó, tá dando para jogar seco, talvez o Cruzeiro, né? O Flusão, né? Então eu tenho que ver quais secos aqui realmente a gente vai jogar, né? Mas por hora vocês ficam com essas sugestões, mesmo que mude alguma coisa, o importante é vocês terem dados, né? As sugestões é só para fechar o pacote, né? Mas eu acredito que os comentários sobre isso e aquilo vai ajudar vocês na sugestão final de cada um de vocês, né? Essas bolinhas aqui é só para não ficar sem maquiagem, né? Mas eu acredito que é esses detalhes que a gente comenta de cada jogo que ajuda vocês, e não as bolinhas aí, ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.